Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 14 de janeiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 7º vídeo da série Ateia Entrevista Advogado Cristão. Essa série é uma abordagem sobre o vídeo produzido pela advogada carioca Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro e que possui um canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Há 3 dias, ela fez um vídeo com duração de 10 minutos e 43 segundos, entrevistando o Dr. Brito, um advogado aí, amigo dela de carreira, de profissão. O Dr. Brito é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma ilusão norte-americana exportada para o mundo e também para o Brasil e para Sobral, minha terra natal no Ceará. Nesse vídeo, a doutora Ana Cristina coloca 3 pontos da Bíblia para que o advogado Brito faça uma explanação. O primeiro, sobre a família de Ló em Sodoma. O segundo, sobre Diná. E o terceiro, sobre a careca de Eliseu. Em cinco vídeos, mostrei sobre a família de Ló em Sodoma. Em 5 vídeos. No 6º vídeo, o vídeo anterior, comecei ali a falar sobre a Diná. E aqui, o 7º vídeo, concluindo aí sobre a Diná, porque o advogado, o Dr. Brito, falou pouco sobre a Diná. Muito bem. Quando o Dr. Brito, nessa parte em que ele faz uma abordagem sobre a Diná, ele aí faz menção, novamente, ao rei Davi, ao lendário rei Davi. Ouça bem aí o que diz o advogado Dr. Brito sobre o rei Davi. Ouça bem, depois eu volto aqui. Vamos lá. E a Bíblia também não fala se houve casamento entre eles. Aqui, o rei Davi, ele era um homem muito temente a Deus. Tanto é que as pessoas falam que Davi, ele era os olhos de Deus aqui na terra. Porque Davi, desde a juventude dele como pastor, ele sempre foi fiel a Deus. Muito bem. Você ouviu aí o Dr. Brito referindo-se ao lendário rei Davi, dizendo que o rei Davi era um homem temente a Deus, que era um homem maravilhoso, que o rei Davi olhava, que o olho do mundo eram os olhos do rei Davi. É o que diz aí o advogado Dr. Brito. Você entendeu? Você ouviu o que ele diz? Pois é, o que ele diz aí, gente, é mais uma brincadeira bíblica. O rei Davi nunca foi temente ao Deus hebreu. O rei Davi não cumpria muitos mandamentos deixados na lenda bíblica pelo Deus hebreu. E dizer que o rei Davi era temente a Deus e que era uma pessoa de grande personalidade, isso é uma loucura. Na Bíblia, o rei Davi era um assassino bárbaro, estuprador, adúltero, que não media a bondade, que não usava a bondade como uma ferramenta de opção. O rei Davi era, na verdade, uma pessoa completamente alheia aos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20. Então dizer que o rei Davi era um homem temente a Deus, que Deus o amava porque cumpria os mandamentos, isso aí é uma piada. É uma piada. O grande problema da religião é que ela remove neurônios. A crença religiosa é um câncer que corrói os neurônios. Ela ataca o cérebro humano. Freud já dizia isso com exatidão. Numa palestra aí, mostrei a vocês, o teólogo, doutor em teologia, o Rubem Alves, dizendo que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Ele disse isso, o Rubem Alves,
referindo-se ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E isso aí, gente, é uma realidade que está aqui na Bíblia. Vou mostrar a vocês uma passagem bíblica após a morte do rei Davi, na lenda bíblica. O rei Davi morre e o reino dele é passado para o filho, Salomão, certinho? Então, o rei Davi morreu. Quem assume agora o trono é o filho dele, porque sempre é assim na Bíblia. Olhe lá na Bíblia, passando o reino de pai para filhos, certo? Então, morre o rei Davi. E aí quem assume o poder, o trono, é o filho dele, o Salomão. Veja aqui na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Quando o rei Davi, o lendário rei Davi, morre, assume o poder o filho dele, o Salomão. Então, na lenda aqui bíblica, o Deus hebreu se encontra com Salomão por meio de um sonho. Então veja, e o Deus hebreu dá aqui várias orientações a Salomão. E a mais engraçada é que está aqui no versículo 14. Repito, versículo 14 do capítulo 3 do livro de 1 Reis. Deus diz assim a Salomão, ouça aí: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Entendeu aí a piada? O Deus hebreu está dizendo a Salomão, filho de Davi, dizendo que se o Salomão andasse de acordo com os estatutos, se o Salomão cumprisse os mandamentos do Deus hebreu, como Davi cumpriu, então o Deus hebreu promete aí a Salomão muitos anos de vida. Ora, isso aí é para você rir muito. O Deus hebreu, na lenda bíblica, está dizendo que o rei Davi cumpria os estatutos, que o rei Davi cumpria os mandamentos dados ali na lenda bíblica a Moisés. Jamais. Ao contrário, basta você ler os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, para você ver que o rei Davi não estava nem aí para os mandamentos ali que estão em Êxodo capítulo 20. Jamais. Ao contrário, o rei Davi descumpria dia a dia os mandamentos do Deus hebreu. Então vem o Deus hebreu aí, dizendo que Davi cumpria todos os mandamentos, todos os estatutos, e que Salomão deveria fazer o que o pai dele fez. Isso aí é mais uma brincadeira, é mais uma ingenuidade da Bíblia. A Bíblia é assim, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de ingenuidades. São textos sem pé e sem cabeça, porque são textos criados pela imaginação do homem. Deus algum existe na Bíblia, Deus algum fez 10 mandamentos, Deus algum afirmou que Davi cumpria esses 10 mandamentos. Não, ele não cumpria. Vamos aqui logo de início. O mandamento não matarás. Rei Davi matava. O rei Davi é elogiado porque matava muito mais gente do que o rei Saul. Então ele era elogiado, na época aqui, na lenda bíblica, o rei Davi era elogiado por ter matado mais gente do que o rei Saul. Então o rei Davi matava, o rei Davi roubava, isso está em todos os textos. O rei Davi estuprava, o rei Davi adulterava. Você vê aí o adultério, né? Com Batseba. O rei Davi fazia tudo aquilo que era contrário aos 10 mandamentos. Por exemplo, o rei Davi armou uma cilada para o Urias, que era esposo de Batseba, armou uma cilada para que o Urias morresse e o Davi ficasse com a esposa dele. Isso aí é tudo contra ações do rei Davi, contra os 10 mandamentos. Então dizer que o rei Davi cumpria os mandamentos dados
pelo Deus hebreu, é uma piada que está aqui na Bíblia, mais uma, que não condiz com os atos aqui atribuídos ao rei Davi em todo o texto bíblico, certinho? Então vem aí o advogado, Dr. Brito, e diz que o rei Davi era uma coisa maravilhosa, que ele cumpria os mandamentos do Deus hebreu. Isso é uma tremenda piada, que não condiz aqui com o texto bíblico, certinho? O rei Davi, você vê, naquele episódio em que o rei Davi adultera com a Batseba, comete um crime, porque a Batseba era do próximo, ela tinha marido, e isso era adultério. Então o rei Davi cometeu aquele adultério contra os 10 mandamentos. Então ele não cumpria os 10 mandamentos. Ali, mais uma infração dele aos 10 mandamentos. E o interessante na Bíblia, porque a Bíblia é cheia de injustiças, porque é o senso de justiça daquele povo que não é o nosso. Hoje, nós temos um senso de justiça de primeira qualidade. Hoje, no Brasil, por exemplo, ninguém mata o filho por causa de uma ação praticada por seu pai. Na Bíblia, era assim. Os filhos ali sendo castigados pelo Deus hebreu por causa da ação do pai. E o caso de Davi é esse, essa lenda sobre o Davi. Diz aí que ele cometeu adultério com Batseba. E aí a mulher ficou grávida, o produto aí do adultério. E depois a criança nasceu. E o que aconteceu ali? O Deus hebreu puniu o Davi. Veja, Davi comete adultério com Batseba. A lei da época dizia que o adúltero e a adúltera seriam mortos por apedrejamento. E o Davi foi morto por apedrejamento? Não. A Batseba foi morta por apedrejamento? Não. Não. O Deus hebreu não cumpriu a lei em relação a Davi e a Batseba. Só que o Deus hebreu mandou matar aquele pobre homem, lá em Êxodo, mandou Moisés matar o pobre homem, um homem pobre, desconhecido, porque apenas estava apanhando lenha no dia de sábado. E a lei também decretava pena de morte por apedrejamento para quem trabalhasse no dia de sábado. Então Moisés pegou um homem pobre, um homem que nem nome tinha. Não é o nome dele não está na Bíblia. É apenas uma referência a um homem. Então aquele homem, coitado, pobre, descumpriu a lei. E a lei foi praticada com ele. Ele foi morto por apedrejamento. Já o Davi e a Batseba cometeram um crime, adultério, mais grave ainda, e apenado com pena de morte. Só que eles não morreram. O Deus hebreu não fez justiça em relação a Davi e a Batseba, mas fez justiça em relação àquele pobre homem que apanhava lenha no dia de sábado. Que injustiça, não é mesmo? Isso está na Bíblia. Mas a crença religiosa cega a pessoa, come os neurônios, e a pessoa não vê isso. E aí é enganado facilmente por líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, que enganam. Entendeu? E o pior ainda, no caso de Davi, ele e a Batseba deveriam ter sido mortos por apedrejamento. Mas era rei, fazer o quê? Era rei, fazer o quê? E aí, na ingênua lenda bíblica, está escrito que o Deus hebreu, em vez de matar Davi e Batseba, que era isso que deveria ter sido feito pela lei, não, o Deus hebreu foi se vingar na pobre criança. Ali o fruto do adultério. E a criança ali foi ferida pelo Deus hebreu e morta. Então o Deus hebreu matou o filho de Davi e Batseba para se vingar da ação do pai. Essa maluquice está sempre na Bíblia, porque, repito, eles não tinham o senso de justiça que nós temos hoje. Hoje ninguém pune um pai no filho, como isso aí era frequente na Bíblia. Hoje não. Então é preciso que as pessoas abram os olhos, que a Bíblia não é um livro que pode ser
utilizado para uma sociedade sadia, para uma sociedade justa. Isso aqui é um livro que mostra a ignorância de uma época em que ali há vários deuses criados pelos homens, ali briga entre eles, intolerância religiosa entre eles e disputa de terras entre eles. Deus algum existe, Deus algum está na Bíblia ou em qualquer livro que se encontre por aí, certinho? Então você vê que o Dr. Brito aí diz uma coisa, que Abraão era temente a Deus, cumpriu os mandamentos de Deus. Conversa fiada. O Davi era temente a Deus e cumpria aí os mandamentos de Deus. Nada. Se você ler os livros de Reis, Crônicas e Samuel, 1º e 2º Samuel, você verá que Davi, a cada ação que fazia, era contrária aos mandamentos estipulados pelo Deus hebreu, lá em Êxodo capítulo 20. Certinho? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.